Ai, certo com isso. Gosto. Pronto. Agora, boa noite, oficial. Sejam todos bem-vindos para mais um trabalho, né? E bem-vindo quem está em casa também. Boa noite. Bem-vindo ao palestrante da noite. E vamos dar início, então, com muita fé no coração, com muita alegria. Vamos dar boas-vindas ao casal que está vindo pela primeira vez, que é a Fernanda e o Francisco. Sejam muito bem-vindos, tá bom? E agora vamos dar início aos trabalhos fazendo a nossa oração, né? Para nos harmonizar com os nossos mentores aqui, que nos recebeu de braços abertos a partir do momento que a gente chega nesse portão, somos acolhidos com todo amor por essa espiritualidade maravilhosa da casa. Então vamos fechar os nossos olhos para nos harmonizar com os mentores da casa, que vem até nós trazer o seu auxílio, o seu socorro, trabalhar conosco durante a palestra. E assim, Deus, nosso Pai, pedimos as tuas bênçãos neste momento. E assim, vamos mentalizando Jesus, nos envolvendo com toda a tua energia de amor, de paz, trazendo serenidade para os nossos corações, equilíbrio para a nossa mente. Jesus, neste momento, vamos pedir, permaneça conosco nessa noite, trazendo a cura, trazendo a libertação, abrindo os nossos caminhos, e assim, com toda a fé do nosso coração, vamos dizer todos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E agora vamos passar a palavra para o Rogério. Seja bem-vindo, Rogério. O tema da noite é? O tema da noite é Parábola à rede. Então, sim, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, viu? Fique à vontade. Mais uma vez. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Boa noite. Olha só, eu vou tirar uma cadeirinha aqui. Já vou começar reclamando e dizendo que a cadeirinha está aqui porque eu estou com dengue, né? Então eu estou meio... Tá? Mas já estou melhor, tá? Não é drama, não. Quem aqui já teve dengue? Agora eu tenho essa preocupação, ando perguntando por aí, né? Porque eu nunca tinha tido e o que a gente não tem parece que não existe, né? Você ouve falar que eu não teve, deve ficar assim, né? Meio mole, febre e tal. Febre, né? Mas realmente é sério. Quem teve mesmo? Levanta a mão de novo. 4 pessoas. Eu não tive mais preocupação. De outras vidas. Não, nessa? Ah, tá. Muito bem. São pessoas mais velhas, com todo o respeito, que tiveram dengue, né? Eu estou fazendo essa estatística, né? Será que somos mais suscetíveis? Pode ser, né? Que é um pouco... Passou dos 30, né? Passou dos 30 é mais suscetível. Mas, enfim, estou falando isso só porque, eventualmente, eu possa acrescentar um pouquinho, né? Mas está tudo bem. Então, não, mas eu vou começar de pé, né? Bom, vamos ver onde chegamos, né? Mas o corpo é isso, né? A gente percebe a nossa humanidade nesses momentos. Parece que está tudo bem sempre, né? O corpo sempre vai funcionar, está tudo certo, enfim, né? A gente esquece, mas temos que lembrar disso, né? As limitações do corpo. E às vezes a doença faz, muitas vezes a doença faz você refletir positivamente, né? Sobre a nossa situação aqui corpórea. Muito bem, então,
muito obrigado aí por vocês estarem aqui. Hoje eu fui incumbido de falar de um tema do Evangelho, né, do Segundo Testamento, e é um tema que assim tem muito a ver com o momento que a gente vive. Aliás, é interessante pensar, hoje eu estava refletindo antes de preparar, né, o que eu ia falar. Será que daqui 2000 anos alguém vai estar falando do que eu falei hoje, né? Será que eu vou falar alguma coisa tão impactante? E Jesus a gente está falando até agora, né? Não resolvemos, não aprendemos, ainda estamos parece que no mesmo estágio. Ou não, um pouquinho melhor, né? Mas ainda temos que aprender. Senão já tinha fechado a Bíblia, está tudo certo, tudo resolvido, né? Não precisa mais ficar refletindo. Mas a gente ainda precisa. Então vamos lá. Eu sou o Rogério Temporim, agora oficialmente aqui começando. Eu sou palestrante. Venho aqui na Casa Espírita já há alguns anos, né? No Caminho de Damasco, há uns bons anos. E sempre muito feliz de vir aqui ser recebido, receber vocês também, né? Numa palestra, numa conversa. Então, vamos lá falar de um trechinho do Segundo Testamento, que eu vou ler aqui para vocês, tá? Uma pergunta que eu sempre faço, aliás, já vou deixar aberto, tenho feito, né, ultimamente. Quem aqui tem uma Bíblia? Quem? Levanta a mão aí. Tem bastante gente, não é? Eu vim de uma família cristã. A minha mãe era evangélica, então tinha muita Bíblia em casa, né? A Bíblia é evangélica, não sei se vocês sabem, mas tem uma diferença, né? A Bíblia católica, a Bíblia evangélica, Bíblia de Israel, tem alguns livros a mais, a menos, tal. Mas para mim sempre parecia que todo mundo conhecia a Bíblia, né? Todo mundo tinha uma Bíblia e não é assim, né? Nem todo mundo conhece quando fala de versículo, capítulo, né? Muita gente fica confusa, assim, como capítulo, versículo e tal. E é bom buscar essa informação, entender como funciona a Bíblia. Eu já encontrei muitas pessoas que nunca abriram uma Bíblia e são cristãs, né? Cristãs, ou seja, a mãe é católica, o pai é evangélico, alguma coisa assim, mas nunca abriu uma Bíblia para ver mesmo como é a estrutura da Bíblia, né? Como que funciona. Então, quando fala primeiro, segundo Testamento, a pessoa fica perdida. Mas vamos lá, vou começar aqui, então, pelo Segundo Testamento, né? Espero que vocês saibam do que se trata. O Segundo Testamento é a segunda parte da Bíblia. Temos um trecho, aliás, temos alguns trechos, mas esse trecho aqui é o principal para a gente. Está em Mateus. Mateus é o primeiro livro, primeiro evangelista, né, da Bíblia. São 4 evangelhos que contam a vida de Jesus. Basicamente é isso, né? Se você não sabia. Na segunda parte da Bíblia, a vida de Jesus é contada em um pedacinho da Bíblia, não é? Onde se conta a vida de Jesus, a vida e a morte. E para piorar, os evangelhos são quase todos iguais, né? Isso é um problema? Não sei se de repente seja. Eles se repetem, então se você vai de Mateus para Lucas, de Lucas para Marcos, eles contam a mesma coisa. Só que tem algumas diferenças, grandes diferenças, né? O evangelho de Marcos vai ter algumas coisas que não tem nos outros, e se discute até hoje se alguns ali não são cópias, né, um do outro. Alguém foi lá e reescreveu. Enfim, seja como for, eu vou pegar aqui em Mateus esse trecho. Vamos prestar atenção. Bem, a situação é a seguinte: Jesus foi pescar com os pescadores. Tem que lembrar que Pedro foi um discípulo de Jesus que ele pegou ali no barco, né? Era um pescador, e ele convidou Pedro para pescar almas, né? Então vamos deixar de pescar os peixes, que tal você pescar almas comigo? E Pedro foi, não é? É bonito isso, não é? É bonito, só que assim, nós temos que pensar que se eu estou aqui agora, sei lá, fazendo alguma coisa aqui na vida, aqui em São Paulo, vida cotidiana, chega um cara cabeludo lá, fala, vamos comigo aí, eu tenho uma missão, porque é isso aí que aconteceu, né, gente? Você está imaginando que Jesus chegou com uma aura, com os anjos lá? Não. Era uma pessoa normal, chegou para eles, e aí, vocês estão pescando aí? Tá, e que tal vocês me seguirem? Né, eu tenho uma missão de resgatar as pessoas. Vamos aí, vamos comigo, né? Quem ia aceitar, né?
largar a sua vida, largar o seu trabalho não é fácil. Então, tiveram que dar um voto de fé ali para Jesus e seguiram com ele. Mas nessa história da pescaria, isso é um tema muito recorrente com Jesus. Jesus anda nas águas, Jesus tira Pedro lá para segui-lo. Jesus vai pescar com eles. Jesus acalma a tempestade. Tem várias histórias que têm a ver com o mar, com o rio, não é? E nesse momento aqui, Jesus usa, né, a imagem da rede para dar uma mensagem. A rede, não sei se todos conhecem, a rede de pesca, né? Aquela rede que você joga lá e pega os peixes. Então vamos lá, em Mateus capítulo 13, depois a gente coloca, eu vou falar o versículo, né? Versículo 47, que é onde você acha exatamente onde começa isso. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a quantidade de peixes. Ok? E estando cheia, puxando para a praia, vamos imaginar isso aí tudo, né, acontecendo. Vai lá, jogou, puxou para a praia. Então é no mar, tá? E assentando-se, apanha-se para o cesto os bons, os peixes bons. Os ruins, porém, lançam-se fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bem, basicamente é isso, tá? Tem uma outra transcrição aqui, ó, deve ser de uma outra tradução, mas fala a mesma coisa, não é? Peguei 2 citações aqui, depois você dá uma olhadinha lá. Tá, então já temos o que precisamos. É uma parábola, não é? Porque Jesus está fazendo uma analogia, não é? E a grande questão é por que Jesus falava assim, né? Por que ele explicava as coisas por parábolas, não é? Por que ele não contava logo o que tinha que falar, né? Que nem a coisa de passar o fio, né, na agulha. É mais fácil um camelo passar numa agulha do que o rico entrar no reino do céu. Então nós temos que pensar assim, quem que estava ouvindo isso, né? É importante pensar qual era esse público de Jesus. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas rudes, ok? Rudes como as pessoas rudes que nós imaginamos agora. Pessoas iletradas, pessoas que estão aqui na rua. Então, quem seriam os discípulos de Jesus? Sempre falo isso, as pessoas ficam assim, seria o cara que está passando com o carrinho, levando papelão, né? O outro que está ali fazendo... Seriam essas pessoas muito simples. Essas pessoas seriam os discípulos de Jesus, não é? Não somos nós, letrados. Não tinha nenhum discípulo ali plenamente esclarecido, alguém que fosse da aristocrata, não é? Eram pessoas simples, né? Era o pescador, era quem trabalhava ali no rebanho e tudo mais. E ele precisava passar essa mensagem para que esses discípulos também depois levassem as mensagens para lá. E a parábola, ela é uma história que tem um sentido e tem uma simbologia fácil, né? Eu consigo entender uma rede pescando e pensar, então o reino de Deus é parecido com isso. E fica, né? A mensagem fica, eu vou contando essa história e Jesus pensou em tudo isso. Bem, mas a rede é como o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Não é? Interessante pensar também, porque assim, tem muitas coisas aqui. Ele está falando do reino dos céus, né, do ranger de dentes, de repente o inferno, né, o que a gente entende pelo inferno. Bem, no mínimo, Jesus está dizendo aqui que tem uma separação entre peixes bons e peixes ruins. O que seriam peixes? Peixes ruins. De repente, não sei se tem um pescador aqui, eu pescava na infância com meu avô, né? Qual peixe que a gente devolve para a água? Alguém sabe aí? Primeiro é o filhote. Sim. Então, o peixe ruim é peixe pequeno, primeira coisa. Não é que o peixe já vem estragado, não é isso, né? Mas tem uma outra coisa também, tem tipos de peixe, né? Quem pesca em alto mar sabe qual peixe que você não leva para casa. Qual que é? Baiacu. Eu já pesquei um baiacu e tive que devolver. Vocês sabem por quê do baiacu? Não? Tem baiacu em todo lugar, né? Se for aqui no litoral, tem.
O baiacu ele é um peixe que ele tem muito dente, né? Parece até uma piranha. O problema é que o baiacu é venenoso. Então, se você for comer o baiacu, você pode até morrer. Né? Então, você devolve ele para a água. Né? Muito embora os japoneses conseguem fazer o baiacu, né? Arranca o... aí vai para toda a carne dele. Eu não arrisco comer, né? Mas dizem que dá para fazer. Esse já comeu? Olha só. E tá vivo, né? Tá vivo para... Ou não sei, né? Porque aqui dá para saber. Mas tá vivo mesmo, né? Tá, deixa eu encostar. Tá vivo. Mas é gostoso mesmo? Os caiçaras acham peixe novo, uma carne nova. Mas eu, meu pai, a gente pescava e dava. E vocês mesmo que tiravam e preparavam? O caiçara que fazia. Sim. Sim. Então eu lembro que era uma carne muito saborosa. Então. Então tem que tomar cuidado, né? Peixe bem violento e tal. Mas vamos pensar por aí, olha, tem duas categorias aí, né? De peixes que a gente dispensa. E nós temos que espremer essa analogia, porque não é só pensar assim, tudo bem, que peixe que você joga fora? Primeiro, os novos. Porque o peixe pequeno ainda vai reproduzir, ele não está ali, né? Então, você vê que Jesus fala, quando a gente pega os peixes, tem aqueles que se aproveitam, né? Que são aqueles que já estão maduros, são aqueles que já vão ouvir, né, o que se tem a dizer. Ok? Então, se a gente pensar num peixe que está pronto ali, na analogia seria um homem que está pronto, né? Um homem, uma mulher que está pronta para a mensagem. Então, vamos lá buscar as pessoas, trazer elas para cá, pregar a palavra, falar o bem, tentar formar bons cidadãos no sentido, né, genérico que a gente possa imaginar disso, quer dizer, pessoas honestas, íntegras, pessoas que conseguem levar mensagens e conhecimento edificante para a humanidade, né? Qualquer tarefa, mesmo que seja pequenininha. Vamos pensar assim, todo mundo é um pedacinho de uma engrenagem. Para uma sociedade de pessoas justas, boas, vamos pensar assim, cada um vai ter que fazer a sua parte, mas tem que estar tudo funcionando para o progresso. A gente pega um monte de gente para fazer isso, só que começa a ver que tem uns que não dá, esse não dá por isso, esse não dá para aquilo, então vamos separar. Então é isso que Jesus fala. Então a palavra do bem, a mensagem do bem, ela chega a todos, a gente joga a rede, é isso que ele está falando, só que quando chega aqui no funil, quem passa? Não é todo mundo que passa. Nem todo mundo quer, nem todo mundo entende, né? Nem todo mundo está naquele momento evolutivo. Então você tem um filtro, e desse filtro poucos vão para o reino de Deus. Né? Poucos vão para o lado do bem, a gente pode pensar. Pode interpretar isso de várias maneiras. Né? Poucos vão para o mundo de regeneração, né? Como Kardec diz, é uma maneira de ver também. Quer dizer, é uma transição. Então, alguém vai para algum lugar, né? Que história é essa? Joga uma rede, pega, agora a gente vai separar, os anjos vão separar, mas separar para onde? Quem vai para lá, outro vai para cá. Falta a gente descobrir que lugar que é. Agora, vejam que interessante. Se a gente trouxer para a nossa época, eu estava ali conversando com a Inês, tem uma coisa acontecendo, eu não sei se vocês sabem disso, né? Percebem isso, mas a impressão é que nesses últimos 10 anos, é muito recente isso, né? Há uma certa resistência ao conteúdo espiritual, a tudo que é espiritual, e a gente tem visto os espaços mais vazios. Tanto os centros espíritas quanto espaços, vamos dizer assim, de edificação mesmo, né? Não, claro que tem espaços ditos espirituais, mas onde há aquele espaço só para agregar as pessoas para alguma finalidade, né? Às vezes tirar o dinheiro delas, ou oferecer alguma coisa milagrosa, isso sempre teve. Mas o espaço sério de estudo, ele parece ter dado uma murchada, não é? Principalmente depois da pandemia, porque tem a coisa do digital também, a gente está aqui, isso daqui era impossível, simplesmente porque não tinha estrutura para fazer live, não é? A gente está numa live aqui, o pessoal está assistindo, e não tinha, você não lembra disso, né? Eu vou te lembrar. Há 7 anos atrás não tinha como fazer uma transmissão ao vivo com o seu celular, não tinha, tá?
O que tinha era serviços de streaming. Eu lembro porque eu tinha uma rádio online há um tempo atrás, que você tinha que pagar o negócio para 100 pessoas assistirem. Então, para você ter 100 ouvintes, você tem que pagar um tanto lá para um provedor. Hoje em dia, se entrar 1 milhão de pessoas, elas conseguem me assistir aqui. Em qualquer vídeo que você abrir. Pensa, 1 milhão de pessoas vendo uma mesma coisa. É possível, mas isso só foi possível com a pandemia. Então, com a pandemia, vieram avanços, mas que trouxeram alguns retrocessos. Porque ficou muito fácil. É muito conteúdo, é muita opção, as pessoas podem ficar em casa, e o maior problema disso nem é ficar em casa, só isso. É que ficou tudo muito rápido, então as pessoas querem coisas rápidas. Né? Quem vai parar 1 hora para palestra na internet? Não é. É melhor assistir um vídeo de 2 minutos no TikTok falando de um assunto. É muito mais gostoso. Né? Esse mesmo problema está acontecendo com a leitura, as pessoas não querem mais ler. Você tem resumo, né? Você tem o chat GPT, você não conhece, que resume os livros. Tá tudo uma maravilha. E o que isso tem a ver com a rede de Jesus? Né? Vamos voltar lá. Jesus está falando da rede. Então, é óbvio que essa parábola de Jesus tem a ver com transição. Haverá uma transição. No fim dos séculos, no fim dos tempos. Que fim dos séculos é esse, né? É o ano 2000? Na minha época era o ano 2000, a gente achava que o mundo ia acabar. Minha mãe falava isso para mim. Porque na Bíblia tá, dos 1000 passarão, nos 2000 não chegarão. Está lá em Apocalipse, tá? No final. Ou seja, 2000 anos, passou, já foi, e agora? O que a gente faz, né? A Bíblia está errada? A questão é que a parábola, ela tem esse problema. Ela não tem um problema, né? Tem o problema de quem ouve. As pessoas que são literais. 1000 anos é 1000 anos. Eu vou marcar lá no calendário. Uma rede é uma rede. Né? Provavelmente muita gente não entendia essas parábolas na época de Jesus. Ficava pensando na rede. Mas como assim peixe? Né? O peixe vai para o reino dos... Né? Aquela coisa que é a incapacidade de simbolizar. Vamos pensar que os povos mais rudes eles tinham problema da compreensão mesmo. Não eram expostos a conteúdos mais complexos, não tinham tanta informação, então era mais difícil entender. Muita gente não entendia a parábola mesmo. Não é? Agora a gente consegue entender a parábola, então a gente sabe que há uma transição. Só que essa transição, ela está acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Não tem uma data, né, onde chega ali. Alguém já leu o Apocalipse aqui? Não? Já leu? Leu umas partes, né? Porque assim, se alguém disser que entendeu o Apocalipse todo, não vou dizer que ninguém entenda, né? Não vou julgar, gente, mas eu acho difícil. Porque é um livro tão simbólico, tem tanta simbologia, que você pode levar para qualquer lado, né? Principalmente os números, né? Falar, é tantos anos, né? 1000 anos, será que é 1000 anos mesmo? É um livro totalmente simbólico. Bem, estamos aqui agora, 2024, temos guerra em muito lugar, ok? Israel, na Ucrânia, estamos num momento de tensão mundial aí, eleição nos Estados Unidos. O Brasil, né, não tinha essa história de polaridade política, isso não existia aqui, né? 10 anos atrás não tinha isso, falar que não tinha isso. Então a gente também já tem uma tensão estabelecida aqui, importada, né, dos Estados Unidos, né? Lá é democratas, republicanos, aqui já, né, tem a sua dualidade também. A impressão que se tem, às vezes, é que está piorando. O mundo não está melhorando, né? Parece que não estamos avançando para frente, porque não era para estar melhor. Era para estar melhor, não é? Que história é essa que está acontecendo? Então, agora a gente pode pensar um pouquinho melhor na rede de Jesus. Jesus disse que a rede vai pegar um monte de peixe, mas pega tudo junto, ok? O maiacu
pega o peixe pequeno, pega tudo ali, caranguejo e tudo mais, né? E depois a separação. Só que essa separação, ela é o final da história, né? Quem vai para cá e quem vai para lá. E aí nós precisamos, somos obrigados a pensar aqui um pouco pelo caminho que Kardec propôs. Kardec falou do mundo de regeneração, do mundo de provas, né? E do mundo de regeneração. Quer dizer, são esses dois que nos interessam. Tem os mundos mais primitivos, né? Mundo de provas e expiações, sofrimento, fome, guerras, não é? E o mundo de regeneração é a rede sem o baiacu. Quer dizer, a rede, no fim das contas, fica ali, né? É essa separação, né, desses peixes que não servem e os peixes que estão prontos para o quê? Prontos para o reino de Deus. A rede é o reino de Deus. E aí a gente teria que pensar o que é esse reino de Deus, não é? Será que é o reino lá no céu? Porque o 2000 passou, não acabou aqui, né? Continua. Outro dia, uma criança... Eu vou sentar um pouquinho, tá? Para falar essa parte. Outro dia uma criança me falou, e foi numa palestra, que eu estava fazendo uma dinâmica com crianças, era Dia das Crianças agora, e aí a gente estava falando eles estavam falando de ir para o céu, né? E acho que tinha falecido uma avó de alguém, uma conversa meio triste ali. E aí a criança falou assim, ó, quando nós formos para o céu, o que acontece com a Terra, com o planeta? Uma discussão, mas eles estavam conversando entre eles. Eu falei, nossa, olha que sabedoria, né, gente? Que sabedoria. O que acontece, né? Se vai um para o céu, vai outro para o inferno, fica aqui parado aqui. Né? Vai continuar crescendo as plantas, os rios e os animais. O que acontece com os animais? Né? O que acontece com os animais no juízo final? Okay? Então, esse é um questionamento interessante. Então, pensar no céu e no inferno por esse olhar muito grosseiro, ele não ajuda a gente. E pensar que essa separação vai ser feita quando tocar uma trombeta no céu, e, ó, vamos fazer agora o tribunal aqui, gente, chegou, né? Vamos lá, ó, você vai para cá e você vai para lá. Isso é simbólico, né? Então, essa separação está acontecendo o tempo todo. Ela acontece o tempo todo. E nós estamos num momento tenso. Um momento tenso que pode durar muito tempo ainda. Mas é o momento da separação. E se é o momento da separação e já vem de longa data, né, a gente consegue ver onde estão esses peixes que não vão servir, esses peixes que trazem a guerra, né, trazem a divisão, trazem a mensagem que não é edificante. Esses dias eu falei, e assim, eu sei que isso é delicado falar em relação a estilos musicais, né? E eu fui músico muito tempo, né? Toquei muitos estilos musicais, toquei em banda, dei aula e tudo mais. Quer dizer, a gente não pode pensar, podemos sim, podemos pensar que existem estilos musicais que eles são degradantes para nós. São. Não é porque é dos jovens, não é porque o jovem gosta, não tem nada a ver. Na minha época também, eu sou velho e tem música que está bem velha e ainda é degradante também. Não é? Letra, melodia, harmonia, isso influencia. E quais são as nossas escolhas? Porque a gente fala assim, o jovem escolhe. Não, tem jovem que escolhe, tem bom gosto, mas bom gosto não no sentido, gente, nesse sentido preconceituoso, que tem que ser uma música, né? Eu gosto de música clássica, então eu sou, né? Não é isso, a música clássica é maravilhosa. Eu prefiro ouvir música clássica do que a maior parte dos estilos, mas isso não tem nada a ver com bom gosto necessariamente, não é? A gente tem, as músicas trazem mensagens. E ao que a gente se apega? Agora você tem música, você tem leitura, você tem vídeo. O que a gente está consumindo? O que os nossos filhos consomem? Não é moralismo isso, tá, gente? Não, vamos lá instituir que não pode mais ver, né? A minha avó, ela ia na igreja Deus é Amor, conhece? Essa é famosa, porque tem aquela igreja ali no centro da cidade, né? E a Deus é Amor. Esses dias eu entrei no site para ler a vida do Davi Miranda. Eu fiquei curioso. O Davi Miranda era o fundador da Deus é Amor, né?
E ele conta uma história toda lá que apareceu para ele e tal, a história dele lá. Mas eles não assistiam televisão. Não pode assistir televisão. Então não tem em casa televisão, né? Porque é do demônio. A minha avó falava para mim, ela era da igreja, que ela não tinha televisão, né? Que o demônio se esconde atrás da televisão. Né? Olha o lugar que o demônio vai escolher, né? Para ficar. Vou ficar. Oi? No rádio. Aí o rádio pode, mas a televisão não. Mas assim, vamos pensar aqui, né? Vou dar uma brecha para ele. Quer dizer, tinha algum fundamento no sentido do conteúdo, né? Porque assim, esses dias eu estava vendo. Gente, oi? A influenciação. Mas assim, gente, vamos falar real mesmo. Assim. A gente fala de pornografia e tem esse controle hoje na TV, mas assim, show da Xuxa. Né? Domingo Legal. Gente, eu vi esses dias eu estava vendo uma coisa, aquela brincadeira que o homem ficava com uma bexiga e a mulher tinha que pular e estourar. Uma coisa, assim, assustadora hoje. Você fala assim, e as crianças assistiam isso. Quer dizer, o Davi Miranda tinha a sua razão, né, de alguma forma. Então, tira a televisão de casa. Só que, por outro lado, é radical. Essa que é a questão. Né? A gente não vai conseguir as coisas dessa forma. Mas é aí que nós temos o gargalo. Esse gargalo, ainda estamos na rede, gente. Estamos falando da rede. O gargalo. Quem aqui está passando por aqui, espíritos encarnados, é uma experiência. Né? Quem aqui entre nós está passando por aqui e está aproveitando mesmo a oportunidade para se edificar, para ajudar o outro. E, gente, não é caretice. Eu tenho que só ler o Allan Kardec, tenho que ficar fazendo passe e tal. Não é isso, gente. É assim, é tudo que é edificante. Pode ser laico edificante, né? Se eu ouvir uma música que edifica, a música que edifica precisa ser uma música religiosa, né? A ajuda que eu dou para o outro, eu não preciso ir ajudar e pregar para ele, né? Não, eu vou te ajudar, mas você tem que ler o texto espírita, não é isso. Ou o texto da igreja, né? Quer dizer, qual o bem que nós estamos fazendo? Eu estou jogando a pergunta para a gente refletir, né? Eu não sou modelo também, eu não sei. De repente tem alguém aqui que faz, né, que está num momento evolutivo maior e está conseguindo ser o peixe que vá para o outro lado. E a grande questão aqui, gente, não é quem se salva. Salve-se quem puder, né? Eu quero ser o peixe que vai para o outro lado, né? Os outros peixes que se danem. Não, mas a gente está contribuindo para esses peixes aí também crescerem, fazerem essa transição. Porque vai ter, né? Essa separação ela está acontecendo o tempo todo. A gente tem que ter essa evolução. E o planeta naturalmente está caminhando para isso. Mas a gente está num momento de rebuliço. Claramente de rebuliço. Né? Um momento muito, muito tenso. Ficamos até tristes, né? A gente fica aqui pensando, nossa, o que vai acontecer? Né? Mas é importante pensar que Jesus ele não dava o ponto sem nó. Deixar uma mensagem ali solta e eles não conseguiam resolver, né? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai conseguir, por exemplo, então jogar essa rede, vamos separar, e o que acontece com esses daqui? E aí Jesus termina com essa parte que é um pouco doída, mas que eles vão lá para a fornalha, né? Aqueles que fizeram errado. E lá há choro e ranger de dentes. É claro que discutir o inferno a essa altura do campeonato, né, assim, digamos, dentro da doutrina espírita mesmo, a gente já tem isso muito entendido de alguma forma, né? Essa imagem da fornalha, do fogo, não é? Que não é um lugar, né? Exatamente dessa forma. Então é o sofrimento individual. O inferno pode ser individual. Então, quando Jesus coloca que se a gente não vai para cá, a gente vai para o inferno, nós tendemos a interpretar como castigo. É a tendência, não é? E a igreja fez isso. A igreja, o pensamento cristão. Então, assim, para onde que eu quero ir? Eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Então, eu vou fazer de tudo para eu ir para o céu. Olha que pensamento pequeno, se a gente parar para pensar, né? Porque é um pensamento meio como o da escola.
Eu vou fazer de tudo para eu passar, mas não é para estudar e aprender, né? É para eu passar. Estou preocupado de não ir para o inferno, né? Só que isso é o externo. Internamente, nós temos que trabalhar para o nosso crescimento, para a nossa evolução, e não ir para esse inferno é consequência. Não é? É consequência do que eu faço. Se eu vou ficar estacionado em uma outra realidade, se houver uma separação nesse mundo, a gente está tendo algumas já, a Covid foi uma delas. Né? E não é que todo mundo que morreu na Covid é ruim, né? Isso é um pensamento maniqueísta, né? Nossa, a Covid veio para limpar, não é isso. Mas efetivamente dá para ver que é uma coisa que aconteceu, né? Foi impactante e óbvio que tem um sentido espiritual isso. Né? De repente já foi essa separação da rede. De repente pessoas boas foram porque tinham que ir mesmo. Era hora de ir, né? Movimentar tabuleiros. Né? Agora, a gente está pronunciando aí momentos difíceis da humanidade, ao mesmo tempo que a medicina avança. Então, assim, mas as guerras avançam, as armas avançam também com a tecnologia, a inteligência artificial, né, que ajuda você a fazer os textos no WhatsApp, é a mesma que eles estão usando nos drones agora. Né? Para onde estamos caminhando? Os drones de guerra, estou falando. Né? Porque agora o drone consegue identificar as pessoas, né, rapidamente saber quem é e se mata ou não mata. Né? Estava lendo isso dos drones secretos aí da Rússia e dos Estados Unidos. Então, quer dizer, a mesma inteligência que está nos ajudando está nos afundando. Evidentemente que essa agitação toda nos mostra que estamos nessa separação. Jesus vai falar que quem ali na rede não serve vai sofrer. E quem não serve, né, é quem não está disposto a crescer. Quem não está disposto a fazer essa transição. A transição para onde? Está claro isso, né? A transição para o bem, para a ajuda coletiva, para o amor, para a convivência pacífica, para a saúde. É o contrário do que está acontecendo. Né? Então, o que nós temos que fazer é individual, mas é coletivo também. Quer dizer, nós temos que cuidar das nossas opções, daquilo que a gente quer fazer para ir para esse lado, que não é uma separação do tipo, ó, sou o vencedor e todo mundo se ferre do outro lado, mas assim, para a gente conseguir caminhar na nossa evolução individual e ajudar a coletiva, mas também nós temos que ajudar esse mundo a ser um mundo melhor. Um mundo com pensamentos melhores, né? Um mundo com mensagens melhores. O que a gente pode fazer em relação a isso? Quando a gente sair daqui, o que eu posso fazer no meu entorno? É ali. Que mensagem que eu posso levar? Que livro eu posso indicar? Que vídeo eu posso mandar pelo WhatsApp? Eu vou ficar vendo vídeo de palhaçada? Olha que legal, então, né? Mandando. Tem gente que manda isso para mim todo dia, eu gosto, tá? Mas quanta perda de tempo, né, gente? Porque assim, a gente descobriu a energia elétrica, inventou o chip e tal, não sei o que, para a pessoa passar o dia todo mandando bobagem para os outros, né? A gente pode usar isso melhor. Não quer dizer que a gente não precisa de piada, mas será que a gente não está subutilizando o que a gente tem para ajudar as pessoas ao nosso entorno a melhorarem a nós mesmos? É a rede, continua na questão da rede. Porque essas pessoas, elas só vão crescer quando elas tiverem estímulo. Jesus estava ali fazendo as parábolas dele. A gente pode fazer micro parábolas, micro histórias, ajudar quem está do lado, né? E aí vocês sabem o que tem que ser feito, né? Não preciso falar para vocês. Tem muitas maneiras da gente contribuir para esse mundo transitar logo e a gente conseguir trazer essa transição também aí, né, uma atmosfera de transição, justamente para algumas pessoas também se regenerarem. A regeneração individual também não é só do planeta. E separando esses que não tem jeito, né, gente? Visivelmente nós estamos entre pessoas tão diversas e a gente vê que em alguns lugares, alguns núcleos, tem realmente pessoas que não têm a mínima condição de conviver com as outras, né? É muita maldade, muita degradação. A gente faz o que dá para a gente fazer, né? Mas temos que fazer. Então pense aí, para a gente terminar, qual peixe que você vai ser? Qual peixe que você é? Porque dá para mudar. Tanto que o peixe pequeno ele vai crescer, né? Ele pode crescer. Ainda dá tempo. Dá tempo. Mas é uma escolha. É uma escolha.
A segunda chance. Gente, é perfeito isso, porque, na verdade, boa, hein? Porque, até tinha pensado isso, porque os peixes não morrem, né? Eles são descartados no mar, né? Até o baiacu, né? Porque você vai deixar ele seguir. E aí pode crescer ainda, né? O baiacu vai ficar lá mesmo, né? O baiacu não tem jeito, né? Ele vai, a não ser se for no Japão, se ele for nadar no Japão. Mas é um exemplo ótimo, né? E esse ponto é perfeito, né? Porque o peixe vai ser solto de novo, né? Vamos refletir, hein? Qual peixe que nós queremos ser, né? Muito bem, então vamos fazer uma vibração. Agradeço vocês pela recepção, pela reflexão que fizemos juntos aqui. Né? Somos ainda peixes em transição. Né? Quem aqui será que já é um peixe pronto? Né? Que Jesus ia pegar e, ó, esse daqui vai, né? Não sei. Mas vamos lá, vamos fazer nosso melhor, né? Vamos refletir sobre isso, se a gente consegue mudar o nosso entorno também. Né? Então vamos fechar os olhos.